E a segunda parte de Stranger Things chegou na Netflix. E depois de 2 episódios, um de 1h30 e o outro de 2h30, a gente conseguiu fechar essa história que apresentou pra gente o Vecna e todos os seus planos para dominar o mundo. Mas será que a 4ª temporada acertou nessa finalização? Será que fechou com chave de ouro e preparou tudo para a 5ª temporada? Eu confesso que curti demais, não só a primeira parte, que trouxe pra gente uma história muito encaixada com todas as outras temporadas, envolvente a todo momento e com muita ação, como essa 2ª temporada, que simplesmente trouxe toda a ação, uma batalha top no final e que trouxe aqui pra gente mais esclarecimentos sobre essa história. Mas a gente vai debater um pouquinho mais, vai falar de um final explicado assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar de novo de Stranger Things 4. A gente vai analisar o final dessa 4ª temporada, trazer um final explicado aqui para vocês e trazer também algumas teorias, o que a gente espera que a 5ª temporada traga pra gente. A gente ainda não tem data de quando que essa 5ª temporada vem, mas a gente espera que pro ano que vem, de repente ali para início de 2024, a gente já tenha essa história finalizada aqui pra gente. Até porque os atores estão crescendo e não dá pra passar muito, né? Lembrando que, como hoje a gente vai falar de uma temporada específica, da 2ª parte da 4ª temporada, é um vídeo que contém spoilers. Se você não curte spoiler, já dá um pause, vai lá assistir esses 2 episódios, rápido e fácil, muito envolvente, com muita ação, e aí depois você volta aqui pra gente trocar bastante figurinha a respeito do que foram esses episódios. Não esquece de deixar o like logo aqui nesse vídeo pra engajar, pra que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Séries em Série, e se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no Séries em Série. Toda semana dicas tops de séries e filmes pra você colocar na sua lista. Mas vamos lá falar de Stranger Things 4, vamos entender um pouquinho mais do que foi esse final. E de cara, para falar desse final, a gente já precisa deixar claro aqui que como primeiro ponto, que o objetivo do Vecna, ele foi alcançado. Então, até um certo momento, o Vecna saiu vitorioso nessa história. Isso tudo acontece porque ali na luta final com a Eleven, ele consegue matar a Max, mesmo que por 1 minuto ali, mas essa morte da Max faz com que ele consiga atingir o objetivo e abrir os 4 portais que vão ligar os 2 mundos, que é o passo importante do Vecna de conseguir conquistar o mundo. Claro que, até onde a gente sabe, a Eleven ressuscitou a Max, mas só esse tempinho do 1 minuto dela morta. Inclusive, no final ali a gente acompanha ela no hospital, onde os amigos estão conversando e eles falam que ela ficou realmente morta por 1 minuto. Nesse momento, é exatamente o momento em que o Vecna consegue atingir o seu objetivo. E os 4 portais são abertos. Mas vamos entender um pouquinho mais do porquê que isso aconteceu. E aí, entendendo um pouco mais do Vecna, que a gente veio a conhecer aqui nessa 4ª temporada, e até comparando ele um pouco em relação a Eleven, a gente entende que os dois são de todos os experimentos, dos garotos que estavam ali no experimento, são os 2 que são os mais poderosos que estão ali. E esses poderes deles são muito equivalentes, ou seja, os 2 têm poderes muito iguais. Sendo que o Vecna ainda conseguiu desenvolver os poderes dele um pouco mais, por conta dele ter ficado mais tempo lá no laboratório e também ter acompanhado o desenvolvimento dos outros garotos ali, além de tudo que ele passou lá no mundo invertido. Enquanto isso, a Eleven não conseguiu desenvolver tanto assim os seus poderes, mas que o Projeto Nina acabou trazendo algumas lembranças, fora alguns treinamentos que foram trazidos ali para ela conseguir tentar chegar mais próximo ao nível do Vecna. E a Eleven consegue chegar ali e enxergar que os amigos que estão em Hawkins conseguiram bolar um plano para tentar invadir o mundo invertido e nessa invasão conseguirem derrotar o Vecna. E ela é extremamente preocupada, já que não vai dar tempo dos amigos que estão indo em direção a Hawkins chegar lá antes deles chegarem nesse embate. E a Eleven tem a ideia de conseguir entrar na mente da Max e conseguir que o combate final aconteça dentro da mente da Max. Até porque
A ideia dos amigos é fazer com que a Max seja essa isca pro Vecna. E realmente ele acaba caindo na isca, mas claro que como ele é muito poderoso e ele enxerga que os seres humanos realmente só estão aqui como uma peste, que se multiplicam e simplesmente envenenam o mundo, ele vai ser o responsável em salvar. Então ele cai como isca ali, porque ele tem certeza que ele vai conseguir matar a Max e atingir o objetivo dele. É importante a gente falar e frisar aqui que a gente tem, em paralelo a isso, a história do Hopper lá na União Soviética, aonde ele consegue fugir, né? Os amigos conseguem libertar ele lá da União Soviética. Só que isso serve somente para fechar esse ciclo da União Soviética ali da história que já tinha sido trazido lá do início. Então, toda essa informação do Demogorgon, que ainda estava na União Soviética, precisava ser fechado esse arco. E aí eles conseguem fazer isso de forma com bastante ação, mas que não está muito ligado ainda à história principal. Eu até achei que em algum momento o Hopper ele ia se conectar com as crianças que estão em Hawkins e por algum portal específico que está aberto na União Soviética, mas isso não acontece. Então simplesmente encerra essa história e já não vamos mais ouvir falar de União Soviética, apesar de eu achar que para a 5ª temporada o governo americano vai entrar nessa história, já que Hawks acaba sofrendo todo esse terremoto, né, que eles chamaram de terremoto, mas que o portal acabou se abrindo ali e o governo americano vai ter que entrar de alguma forma, com alguma força especial para esse combate final. E aí, conhecendo um pouco mais do plano dos amigos, a gente começa a entender também sobre a forma como o Vecna vai reagir a esse plano. E a gente começa a perceber que o plano do Vecna, né, na verdade, essa reação dele ao plano dos amigos começa a dar mais certo do que os dos amigos. E esse é aquele momento do episódio final em que o Vecna consegue, tudo tá certo pro vilão. E o Vecna consegue desenvolver isso de forma com que ele prenda os amigos. Ele simplesmente tá a ponto de conquistar a vitória em cima dos amigos e atingir o objetivo dele, que é de dominar o mundo, a começar ali por Hawkins, que é onde estão as maiores pestes, os seres humanos que ele enxerga como sendo as maiores pestes. Your friends have lost. Só que o Vecna, assim como todo bom vilão, fala demais. E nesse momento em que ele fala demais, ele acaba falando todo o plano dele. Ele não mata quem ele deveria matar de cara. Ele deixa a Eleven viva para que ele possa falar para ela assim: eu quero que você veja quando eu estiver ganhando de todo mundo e dominando o mundo. Ou seja, você vai ser a espectadora principal dessa minha vitória. Então ele faz isso tudo, que é o chamariz para que tudo dê errado a partir desse momento. Ele simplesmente dá de bandeja todo o plano que ele tem. E é nesse momento que toda a reviravolta começa a acontecer. E aí, principal, o Mike nessa história ajuda bastante a Eleven ali no momento em que ela tá no transe dentro da cabeça da Max ali tentando brigar com o Vecna. Ele começa a falar algumas coisas para ela em relação a pensamentos positivos, coisas boas, falar eu te amo para ela, que ele não falava há muito tempo. Tudo isso ele vai colocando na cabeça dela de uma forma que ela consegue fazer uma reviravolta no mundo invertido. Na verdade, na cabeça ali da Max. E nesse momento ela consegue salvar a Max. Na verdade, não chega a salvar, porque ele consegue ainda matar ela. Mas ela consegue dar uma reviravolta e acerta, e simplesmente acabar ele, tirar ele de dentro da cabeça da Max. Só que nesse mesmo momento, os amigos que estão lá conseguem também se desvencilhar ali, de estarem presos por aquelas amarras dele ali, por aquelas garras dele, tipo uns cipós que prendem eles ali, e eles conseguem tacar fogo no corpo do Vecna no mundo invertido. E ele acaba voando pela janela ali, pegando fogo, e simplesmente eles acham que conseguiram matar o Vecna. Só que,
Quando eles saem da casa, eles não encontram o corpo do Vecna, e essa é uma informação importante para o final dessa história. Um ponto muito importante que a gente precisa trazer aqui nesse vídeo é em relação à possibilidade da gente ter um novo vilão para a quinta temporada, ou de ter algum vilão acima do Vecna. Não, então, nessa temporada, por conta do Vecna dar todo o diálogo dele ali, mostrar quais são os planos dele, ele simplesmente coloca pra fora que ele é o idealizador do mundo invertido. Ele que criou todo o mundo invertido e ele comandava todas as criaturas, desde o Devorador de Mentes ao Demogorgons, os Demobates, tudo aquilo eram invenções, era ele comandando esses monstros. Lembrando que o Vecna, desde criança, já tinha ali ele, enquanto 001, ele comandava ali as aranhas, ele conseguia entrar na mente de alguns animais, das aranhas, dos gatos, em alguns experimentos. Então, para ele, não foi difícil explorar esse novo mundo invertido, aonde novas criaturas ele conseguiu entrar na cabeça delas e fazer com que elas fossem dominadas por ele, e ele conseguisse fazer com que elas invadissem o nosso mundo. Então, o Vecna é o grande vilão dessa história e o grande criador de todo esse mundo invertido aí que a gente conheceu durante as 4 temporadas. Mas aí agora é que chegam todas aquelas teorias para a próxima temporada. Será que o Vecna realmente morreu? Será que a Bax vai conseguir acordar do coma? A gente acompanhou ali que o Vecna consegue matar ela por 1 minuto, mas que a Eleven, ainda na cabeça dela, consegue fazer com que ela meio que dê uma ressuscitada ali. A gente acompanha que ela está num coma no hospital. Será que ela vai acordar? Será que ela ainda vai ser parte integrante importante nessa luta final que eles vão ter ali com o Vecna? Será que o Vecna vai ser esse grande vilão ou a gente vai ter um novo grande vilão para a 5ª temporada? Tudo isso a gente vai ainda falar no vídeo de hoje como teorias do que a gente acha que vai ficar para a próxima temporada. E aí, de imediato, a gente já traz como teoria que pra gente o Vecna não morreu. O Vecna tá vivo. Ele cai ali do lado de fora da casa, pegando fogo, mas quando os amigos saem ali de frente, a Nancy, o Steve e a Robbie, quando eles saem ali, eles não encontram o corpo dele. Então, em algum momento, ele acaba saindo dali. E tem uma cena que é muito importante, que é quando o Will chega em Hawkins, ele simplesmente sente aquele arrepio, contando com a presença de algum mal que está por ali. E esse mal, com certeza, é o Vecna, já que a gente sabe que lá na primeira temporada ele passou por tudo aquilo em relação à experiência no mundo invertido, com o próprio Devorador de Mentes. Então, a gente sabe que o Will sente essa presença. E ele está sentindo que o mal ainda continua sobre Hawkins. Inclusive, na conversa dos amigos ali, o Will acaba falando que ele sente que essa presença ainda está ali e que é algo muito mais grandioso e muito mais perigoso do que ele sentia antes. Então, se o Vecna, a cada derrota dele, ele consegue crescer mais em relação aos seus poderes, essa foi uma derrota muito importante que ele acabou sofrendo. Apesar dele ter conseguido abrir os portais, ele simplesmente saiu derrotado. Só que quando ele sai derrotado, ele volta pior. E aí é exatamente esse ponto grandioso que o Will tá sentindo. Então, pra gente, Vecna vai vir como sendo o grande vilão e, de repente, com um novo monstro que ele vai comandar de forma muito mais grandiosa. E aí, quem sabe, de repente, não é algo em relação às aranhas que a gente viu lá no início dessa temporada, aonde o menino Henry, o 001, ele fazia aquele domínio, ele tem uma fascinação pelas aranhas. Então pode ser que seja algo em relação a algum aracnídeo, algum monstro que vai ter essa forma de aranha ali para os meninos lutarem contra e de repente para ser o grande combate final entre o Vecna e a Eleven e todos os nossos heróis. Mas agora eu quero ouvir você. Quais são as suas teorias para esse final? Será que teremos um monstro novo? Será que o Vecna volta como sendo o grande vilão aí mais forte? A Max acorda? Será que ela volta para ajudar os amigos a combater ali o grande vilão ali na 5ª temporada?
Será que essa quinta temporada vem logo? Escreve logo aqui nos comentários pra gente tudo que você tem de percepção, teorias pra essa próxima temporada, pra que a gente possa trocar bastante. Esse é o momento que a gente tem pra trocar, pra gente especular o que pode acontecer. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que isso é importante pra engajar demais, e se inscreve aqui no Séries em Série. Toda semana dicas tops de séries e filmes pra você colocar aí na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!